Pessoal, uma regra básica hoje é utilizar um firewall aí na sua casa, ou não precisa nem falar que numa empresa precisa, né? No uso corporativo precisa de um firewall. Então o firewall ele vai permitir mais segurança aí na sua rede, né? Na sua rede de computadores. Então hoje a gente vai ver o conceito do firewall, como ele funciona basicamente, e vamos também pôr isso na prática, fazendo a instalação de um firewall que ele é bem simples de ser utilizado, chamado UFW, tá? Então, opa, tô com o meu mouse lá em cima. UFW. Beleza? A gente vai usar esse firewall aqui, vai aprender a configurar ele e você vai ver que é bem simples. Bom, o conceito de firewall é bem simples. Ele é uma parede, né? E bloqueia o acesso a determinado serviço, os acessos ou, né, a entrada ou saída, tá? Então a gente pode ver exatamente como está no slide. A gente tem aqui a internet, né? Temos aqui o nosso firewall, que é a nossa barreira, e o nosso computador ou computadores aí na nossa rede interna. Então eu costumo dizer que o firewall é como se fosse aí um porteiro, tá? Ele vai é a mesma coisa que um porteiro de prédio, né? Ele vai determinar quem pode entrar e quem pode sair, né? Quem pode sair não, porque a gente pode sair à vontade, mas quem pode entrar principalmente ele vai bloquear. Nesse caso, nosso porteiro ele vai bloquear ambos os casos, tudo que entra e tudo que sai. Então, supondo que eu aqui no meu computador eu quero negar acessos a uma determinada porta, né? Como por exemplo o SSH, tá? Eu quero que os usuários não se conectem ao SSH na internet. Um exemplo, tá? Então eu posso pedir para o porteiro ele negar a porta, por exemplo, 2222. A porta, vamos supor, aquele determinado serviço onde o usuário acessa é a porta 2343, tá? Um exemplo. Então eu posso pedir para o meu porteiro aqui ele negar a saída, tá? Então, por exemplo, o meu computador aqui, ao tentar acessar essas portas aqui 22 ou 2343, tá? Uma dessas portas ou essas portas, o meu porteiro não vai permitir aí a saída desse tráfego, ou seja, o meu tráfego não vai conseguir ser concluído. O mesmo vale, então, isso é chamado de outgoing, tá? Ou seja, saída. A minha máquina não vai permitir nessa determinada porta, né? Nessas determinadas portas. Eu posso negar uma série de serviços aí. E o mesmo vale também na internet. Então podemos pedir para o nosso porteiro, o nosso firewall, para ele negar tudo que entra, por exemplo, tá? Então tudo que vem da internet de entrada, por exemplo, alguém tentando acessar o SSH, o seu FTP que está a porta interna, ou um determinado serviço, podemos pedir aí para o nosso porteiro ele negar todo o acesso. Ou, ô porteiro, você pode aí deixar na internet, deixar passar a porta, por exemplo, 2873, tá? Essa porta aqui é o SSH. Então eu quero que qualquer usuário da internet possa acessar essa porta, né? Então essa porta aqui no meu computador ele vai ser liberado e a pessoa vai conseguir acesso ao meu computador nessa porta. Eu posso também especificar determinados IPs, né? Eu quero que o IP, somente o IP x.x.x, só este IP aqui tem acesso via SSH, por exemplo, na minha máquina. Então somente este IP terá acesso à minha máquina, o resto será negado aí pelo nosso porteiro, pelo nosso firewall. Então o conceito de firewall basicamente é isso. E também no mundo corporativo é utilizado também dentro de uma empresa interna, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o financeiro, tá? Essa aqui é a equipe financeira. Porra, financeiro, cara, a gente sabe que é uma área meio, né? Uma área meio que precisa ter segurança, né? Afinal, a gente não quer qualquer um acessando lá os dados do financeiro. Então a gente pode botar no financeiro, na rede do financeiro, que normalmente é separado aí nas empresas de médio porte e grande porte, claro, mas são separados por setores, e cada setor tem um determinado servidor ou enfim, né? Então a gente pode negar aqui o acesso do financeiro, o outgoing, né? A saída para o externo, que é no caso os outros computadores, supondo que esses computadores são do RH, né? Do RH aqui e aqui o financeiro. Então a gente pode negar a saída desse financeiro para o RH e a gente pode negar toda a entrada, por exemplo, de qualquer rede ou somente do RH. Posso negar aqui para entrar na minha rede do financeiro, tá? Então, enfim, são uma série de possibilidades que a gente pode fazer. Bom, o firewall, tá? Padrãozinho, a gente usa sempre o software, né? O software basicamente é sempre utilizado,
né? Na maioria dos casos aí de usuários domésticos e até pequenas empresas. Já numa empresa que seja de médio porte, normalmente é utilizado um firewall que ele seja via hardware, tá? Ou seja, uma máquina que ela vai rodar um firewall ali que, cara, é 100%, não 100%, mas digamos que é uns 50% mais seguro que via software, tá? Então eu já manipulei um firewall via hardware e ele, cara, é sensacional o esquema como ele funciona. Um dia, quem sabe, a gente pode até trazer no canal, a gente pode adquirir um e trazer aqui no canal. Mas então a gente tem esses dois modelos, tá? Via software e via hardware. Fechou? Vamos lá pro terminal pra gente ver como funciona o FW. Muito bem, pessoal, vamos trabalhar hoje então com o firewall UFW. O Firewall FW ele é uma interface para o iptables, tá? Presente aí no mundo Linux, e ele é muito utilizado, esse cara aqui. Tem um problema, é que ele é um pouco complexo aí de se entender, tá? É por isso que o pessoal acabou criando algumas alternativas e uma bem sucedida até, que muita gente usa, inclusive eu utilizo aqui para minhas VPS, até aqui em casa, é o UFW. Ele é um complicated firewall, tá? Onde um firewall, já o próprio nome já diz, é um firewall descomplicado. Ele é bem simples de ser trabalhado, tá? Mas ainda o iptables continua em grande massa ser utilizado, tá bom? Em contrapartida, a gente também tem o GUFW. Então, o UFW é uma interface para o iptables e o GUFW é uma interface para o UFW. Ou seja, ele trabalha como uma interface gráfica aqui, tá bom? É isso que eu queria passar, então vamos meter gás aqui no UFW. O UFW, você consegue ter aí ele disponível em qualquer repositório, qualquer distribuição Linux, tá? No Slackware Linux ele está disponível para quem utiliza lá no Slack Builds. Você pode abaixar lá que ele vai estar presente lá no Slack Builds. Bom, o primeiro passo aqui a fazer no UFW é verificar o status dele, se ele está ativo ou inativo. Você anota aí tudo que eu estou falando para depois você ir treinando numa máquina virtual e tal, tá bom? Então vamos lá, UFW status, tá? Com o UFW status ele vai verificar a atividade ali. Quando tiver regras aqui, ele vai mostrar minhas regras também, tá bom? Ele está dizendo que está inativo, tranquilo. Eu vou deixar ele assim por enquanto, porque eu vou começar a adicionar regras aqui. Para um usuário comum, tá? Para um usuário comum, é legal você bloquear tudo que está entrando aqui aí na sua rede, tá? Ou seja, se você tem acesso ao SSH, você tem né, interno, você tem liberado aí um site com Apache, Nginx, um banco de dados MariaDB ou MySQL, enfim. Você tem isso na sua máquina, é interessante você então negar para todo mundo que tiver externo não conseguir acessar. Para isso você vai usar o UFW default, então, ou seja, o FW por padrão, eu quero negar, então DN, tudo que tiver entrando, incoming, enter. Olha lá, ó, ele já habilitou, né, a política aqui de regras, ele habilitou tudo que entra, né, ó, default income policy change to DN, ou seja, tudo que está entrando vai ser negado. O nosso porteiro, né, o nosso firewall, ele não vai permitir acesso externo aí. Com esse cara aqui a gente já tem uma boa segurança aí para um usuário comum, tá? A gente está negando tudo que está entrando. Se você quer um passo ir além ainda, você é meio complexo, você pode, num usuário comum, tá? Esse é o objetivo do vídeo também. Você pode também negar todo o tráfego que vai sair, né? Deixa eu até abrir o meu Firefox aqui. Vou mostrar para você aqui, ó. O Google ele está funcionando nesse momento, porque o Firewall ele está inativo ainda, né? A gente não ativou e ele só está com a regra de negar a entrada, tá? A gente está fazendo uma saída aqui porque estamos acessando algo da internet. Então agora vamos fazer uma pequena alteração. Vamos negar tudo que entra também aqui. Vamos lá, ó. UFW default DN o outgoing. E quer dizer o outgoing? Incoming, entrada, né? Tudo que está vindo. O outgoing, tudo que está saindo. Então, por padrão, você que vai acessar aí o seu site preferido, como slackjeff.com.br, né? Para ter cursos de Linux e tal. Você vai acessar o site lá. Por padrão, ele vai fazer uma saída, né? Um request de saída. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai habilitar aqui. Não está indo processo ativo, porque o FW... status, ele está inativo. Vamos pôr para vigor agora o FW. Então, para ativar o nosso firewall, a gente vai usar o FW enable, tá?
Opa, agora sim, ele está ativo. O FW Status. Opa, Status Active. Com o FW Enable eu vou, inclusive em distribuições, pelo menos que eu conheço, distribuições base Debian, tá? Ele vai ativar no boot do sistema também. A gente tem também um serviço via systemd, enfim, tá? Então agora ele está ativo, a gente vai fazer o acesso aqui, tentar fazer o acesso. Opa, agora já não está mais indo, ó. Tá vendo? Vamos ter que sair e fechar aqui de volta. Agora, meu amigo, não vai mais funcionar. Google.com. Ó, agora não vai mais funcionar. Justamente porque a gente ativou tudo que está saindo, né? Ou seja, o Firewall nosso via software ele está barrando toda a saída também. Se a gente só quer habilitar, por exemplo, isso é interessante. Queremos habilitar somente o nosso navegador por enquanto. Aí conforme o seu uso aí diário você vai habilitando o que você vai precisando, porque ele vai barrando, né? Você vai então pôr para ativar, para deixar em vigor aí a saída, alguma porta, né? Então como a gente viu aqui, ó, deny, né, ou deny, a gente tá negando, a gente já sabe que o inverso disso é allow, tá? Para habilitar, para deixar ele passar ali, ele ativado. Então a gente vai botar o seguinte, UFW allow, o out, tá? Não outgoing, né? A gente vai botar out, ou seja, saída. Então o FW habilite aí, ou deixa passar, né? A saída da porta, a gente pode botar ou HTTP assim, ou HTTPS, que ele vai reconhecer, tá? Mas eu prefiro fazer com portas aqui, que é melhor, né? Você tem que começar a lembrar. Eu vou botar a porta 80 primeiro, que é o protocolo HTTP, tá? Ok, regra adicionada. Beleza, eu vou dar um FW status aqui de volta. Opa, vamos de volta aqui, ó. Olha lá, ó. A nossa regra 80, ó, action, tá? Allow out, eu tô habilitando aqui tanto em IPv4 quanto IPv6. Recomendo deixar até o IPv6 porque isso aqui é um futuro, né? A gente vai botar aqui, então, ele está ativado a porta 80. Ainda pode até funcionar, mas ainda a gente tem que depois dar um reload lá do FW. Vamos habilitar também a porta 443, tá? Então, o FW, allow out, então tá saindo com a porta também 443. Porta 443 é o protocolo HTTPS, que é o nosso protocolo criptografado, que a maioria das pessoas utiliza. Enter. Ok. Aí você tá falando, porta 80, porta 443 está funcionando. Vamos então fazer um reload, né? Fazer um carregamento dessas novas regras. Para isso, o FW reload. Olha lá, opa. Deu um carregamento ali. Você vai acessar com a maior agonia. Eu vou acessar aqui, não vai dar certo. Olha lá, ó. Por que, Jeff? Por que diabos não deu certo? Por uma coisa, uma única coisa. Porque ele precisa também de mais uma coisa. Ele precisa consultar o DNS, né? Os servidores DNS que está presente na porta 53. Então tudo isso você vai ter que estudar, tá? Então vamos botar também lá, ó, o FW allow out, tá? Protocolo aqui 53. Aí, 53. Pronto. Beleza? O FW status. Ah, agora sim tá bonito, né? Vamos ver lá. Ó, tá na porta aqui. Estão habilitado tanto o IPv4 e IPv6, né? Porta 80. Tá deixando sair. Porta 443 e porta 50. Aqui embaixo o V6 é protocolo IPv6, tá? Ok. Ele não vai estar em vigor ainda porque precisamos dar um reload. Então, o FW reload. Beleza, recarregou. Agora vamos testar aqui de volta. Uau, agora funcionou, tá? Então agora cada serviço, galera, se você pretende usar dessa forma aqui, negar, tá? Tudo que entra, isso é importante, negar tudo que entra e negar tudo que sai também, você vai ter que ir habilitando aos poucos assim, para ver o que você precisa. Por padrão a galera usa, por exemplo, um browser, mas a gente precisa também saber o Telegram, né? Eu não sei a porta que o Telegram é executada, por exemplo. Então você vai ter que tudo saber para usar um Telegram, para usar um RC, você vai precisar habilitar essas portas, senão você não vai conseguir conectar. Se você é um usuário comum aí e falar, eu não quero habilitar tudo que sai, deixa habilitado por padrão, mas eu quero só definir tudo que está entrando. Então o FW, default, né, padrão, deny, né, ou deny, incoming, tá? Isso aqui, para você que está iniciando, já está ótimo usar essa regra, não esqueça de habilitar ela, né, dar um FW enable, e também um FW reload para sempre recarregar as regras. Isso aqui já está ótimo, tá? Para você aí, tá bom?
Ok, Jeff, eu mudei de ideia agora e eu quero tirar a porta 80 e a porta 443 e a porta 53. Como que eu faço isso? A gente tem um cara aqui chamado UFW Status Numbered, tá? Que ele vai botar para você números. É bem simples de ser utilizado. Então olha lá, UFW Status Numbered, tá? Ó, ele vai mostrar para nós as opções. Então para a opção 1, porta 80, 2443, 353 e por aí vai. Então a gente vai começar, ou a gente pode limpar todas as regras, eu já vou mostrar para você, ou podemos tirar uma por uma. Para tirar uma por uma é muito simples, tá? O FW, delete, e o número da porta que eu quero tirar. Então não 80, né, que é a porta, mas o número. Então 1, delete 1. Beleza? Ele já tá falando deletando ali o ALO out 80, sim, quero tirar fora. Beleza, mais uma vez status numbered. E assim você vai retirando, né? Ó, FW, delete, eu quero a porta 443 e eu quero a porta 53, é um 1 também, né? Por padrão ele vai subindo, tá? Olha lá, ó. Então por aí vai, né? Se eu quiser retirar tudo, né? Limpar tudo que eu tenho, o FW reset. Reset, aí. Ó, beleza. Prosseguir a operação, resetar todas as suas regras, sim. Beleza, ele já deu um back lá, um backup. E a gente vai agora dar um FW status e ele vai estar inativo, tá? Então ele limpou todas as regras, agora você... Ah, eu quero só habilitar tudo que entra, beleza, desabilitar tudo que entra. Então FW, default, DN, incoming, tá? Ok. O FW, porque ele não está ativo, né? Ó, ele não está ativo. Então FW, enable. Ok, agora status e ele está ativo lá. Ele não tem regra ainda, mas por padrão a política que foi mudada para negar tudo que está entrando, tá? Aqui ele vai funcionar na boa porque é só o que está entrando, né? Quem está vindo da internet para sua máquina. Quem está saindo da sua máquina, saindo para a internet, não tem problema algum. Esse é um padrão aí para um usuário comum, está bem legal já essa regra, tá? Já está mais seguro que não utilizar. Isso aqui é a política também, galera, de um servidor, uma VPSzinha. É claro que você vai ter que definir as duas políticas, tá? A política de entrada e saída, e depois você, como eu falei, vai habilitando o que você precisa abrir. Mas só o default DN incoming já tá interessante também, tá? Para ter uma política ali mais básica. Então, supondo que agora eu quero deixar, por exemplo, eu tenho uma VPS, né? Eu quero deixar o tráfego passar na porta 2843, por exemplo. Vamos supor que é a minha porta do meu SSH, do meu server. Então, para mim conectar a essa VPS, eu preciso, além, né, de trocar no meu SSH, trocar a porta aqui, ó, por exemplo, porta, né, supondo que a porta é 2483, tá? 2483, essa porta da nova porta do SSH. Então, como minha política está negando tudo que entra, né, é interessante eu abrir essa porta aqui, tá? Porque senão eu não vou conseguir acessar. Então, 2483, né? Então a gente vai no nosso firewall, ele já está por padrão incoming negando, beleza? O FW allow, tá? 2483, que é a minha porta, tá? Enter. Ó, foi adicionado, beleza? O FW status. Olha lá, ó. Ele já está habilitando lá 2483, está em vigor, tá? Essa é a nova porta do SSH. Ah, supondo que eu quero negar na 22, né? A porta do SSH padrão é a porta 22. Eu posso também desabilitar. Então, allow habilita e DN ele nega, tá? Então, UFW, DN ou deny, né? E o para negar o serviço 22, tá? Olha lá, foi adicionado o FW status. Então, a 2483 agora está habilitada, tanto para IPv4 e IPv6, né? E a 22 também, IPv4 e IPv6 está agora negando, ó, action DN, tá? A gente está negando agora na porta 22. Isso não vai influenciar porque eu troquei a porta do SSH para 2483, tá bom? Então, é muito simples aqui o processo, tá? Ah, supondo que eu quero retirar a porta 22. A gente já viu isso, né? O FW status numbered. A gente precisa ver o que a gente precisa tirar, que é o número 2 aqui no meu caso, tá? Aqui essa numeração. Então FW delete 2 aqui no caso, tá? Beleza, yes. O FW status numbered, ó, então foi tirado. Eu quero tirar a política 3 aqui também. Mais uma vez, o FW delete o número da porta aqui no caso 3, tá? Yes. Olha lá, ó. Então a gente já deixou nossa política padrão 2483. Lembrando que
Todas as outras portas estão sendo negadas para entrada, tá? Porque a gente botou o nosso a gente botou no início aqui o FW, default, DN incoming, tá? Tudo que está entrando ele vai estar negando aqui, beleza? E a gente só habilitou para deixar entrar o 2483, que é a nossa porta que a gente habilitou no SSH. E também a gente consegue, uma coisa bem legal, habilitar, como eu passei no começo, o FW ou allow para habilitar, né, ou DN para negar. A gente consegue, por exemplo, ó, habilitar, ao invés da porta 22, a gente consegue passar SSH, por exemplo, aqui, ou HTTP, ou FTP, ou SFTP, a gente consegue passar, né, o rsync e por aí vai. O rsync também tem servidor, tá? A gente consegue pôr aí um servidor rsync. Então, eu vou botar aqui, ó, SSH, olha lá, ó. Legal? Então ele consegue... Ó, ele consegue habilitar, ó, por padrão é a 22 TCP, né, que é a porta padrão do SSH. Ele consegue habilitar dessa forma também, o que é bem legal, tá? A gente consegue ver aqui até no manual menu FW, se ele vai ter aqui esses caras passando pra gente. Galera, o manual ele tá cheio de coisa. O que eu tô passando aqui é só a base da base, tá? A gente consegue, inclusive, botar pra uma faixa determinada de IP, como ele tá falando. Por exemplo, a minha faixa aqui da minha casa... Supondo que é a 10. Vamos supor, né? 192.68.1.101. Eu quero da 101 a 124 ou algo do tipo. Então posso botar uma faixa ali, né? Então tem 4 computadores. Vai da 101, 102, 103, 104, tá? Então eu consigo botar essa faixa que consegue conectar e, por exemplo, minha esposa tem um computador que é 106, 107. Ela já não vai conseguir conectar. Então a gente consegue fazer por faixa também. Então aí já vai para a questão totalmente de redes, né? E eu recomendo para vocês ver um vídeo do Creteu. Só procurar aí Creteu no YouTube. Ele tem um vídeo que é excelente de redes, cara. Eu acho assim, no meu ponto de vista, que é o melhor que a gente tem na internet, no YouTube, tá? Dê uma olhada aí do Creteu. Creteu é foda. Beleza, ó, aqui é a faixa, né? Uma faixa ali, uma determinada faixa e tal. Isso já é uma coisa mais um pouquinho avançada, que daí tem que já entender um pouco de redes. O que eu quero passar o conceito é para quem não entende de porra nenhuma, né? Basicamente é isso. Ele olha no FW app list. Aí, aqui ó. O FW app list, tá? Esse comando aqui. Ele vai listar todos os aplicativos que ele tem disponíveis, os profiles, a gente pode adicionar também os profiles. Mas ao invés de passar a porta, a gente vai passar somente o nome do aplicativo, tá? A gente tem mais aqui o FW Help, ó, Info Profile, a gente consegue ver os profiles aqui. E essas são a base dos comandos. Agora, supondo que eu quero negar aqui, negar tudo do endereço, por exemplo, 192.168.1.101. Então, tanto a entrada como a saída, eu quero negar. Como que eu uso o FW para isso? Nessa base de IP, não nessa faixa, né, mas nessa base aqui, então a gente vai usar o FW DN from, tá? Então negando from o nosso IP ali. Só dá um FW status. Olha lá, ó. Então agora ele tá negando, tá? Anywhere. Entrada e saída para o IP 192.168.1.101. Então a gente pode estar numa rede ali. A gente quer negar esse cara para, enfim, para entrada e saída. Eu não vejo muito sentido nessa questão, mas a gente pode, por exemplo, negar ele de entrar, né? Então a gente está numa rede ali com 4 computadores e a gente quer negar só esse IP especificamente. Queremos negar aqui. A gente pode retirar também. Vamos tirar esse 3 aqui, o FW, delete 3 aqui, né? Yes, tá? Ok, ele caiu fora. Então agora eu vou negar, ó, o FW DN from DN in, tá? Incoming from, tá? Então eu tô negando ali, ó, tudo que tá entrando dessa máquina eu vou negar. Beleza, galera, agora é só um gostinho aqui de uma faixa de IP, né? Por exemplo, eu quero deixar passar ali do IP, por exemplo, 192.68.1.101. Tô pegando meu IP aqui. Na faixa 24, tá? Até a faixa 24. Então eu quero deixar ele passar tudo pro meu SSH, nessa base aqui de faixa, né? E com o FW também consegue. Então a gente vai passar o FW allow from o IP ali com faixa, por exemplo,
até a faixa 24, e podemos também botar só 192.68.1.101, só aquele determinado IP, tá? To any port 22, ou seja, eu quero deixar passar esse IP e essa faixa para qualquer porta aí para a porta 22, tá? Então ele vai conseguir ali fazer a entrada ali fazer a conexão nessa porta tranquilamente, ó. Beleza, o FW Status Mirror Ads. Ó, ele tá aqui, tá? Ah, e a minha porta não é 22, a minha porta SSH aqui interna é 2466. Beleza, sem problemas, é só alterar. E aí ele funcionou. Agora a gente vai dar um FW Reload, né? Ó, ele deu um reload e agora a regra entra em vigor. Mas isso aqui já é um pouco mais avançado, né? Um pouquinho mais avançado. Então eu recomendo lá mais uma vez, eu vou passar o vídeo do Creteu, bota redes aí Creteu no YouTube que vai aparecer. Então dá uma olhada lá que ele tem vídeo, esse vídeo de redes é muito foda. Bom galera, se você quer aprender mais sobre Linux já sabe aonde acessar. slackjeff.com.br, meus cursos, tem um pacote de cursos aqui de Linux e programação. É mais 100 horas de curso vitalícios pela metade do preço, tá? A gente tem inclusive agora com Litecoin, se você quer botar o seu dinheiro ali com criptomoeda, eu também apoio essa ideia. Então tem com Litecoin por enquanto, tá bom? E outras formas de pagamento. Você vai ter cursos vitalícios com certificado numa plataforma própria. Te vejo até no próximo vídeo. Fui!